Prezados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Bem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gleison, sou católico, esposo e pai de duas meninas lindas e de um bebê que ainda está por nascer. Sou advogado, professor de filosofia e além disso eu tenho uma satisfação muito grande, pessoal, por estudar a história da Santa Igreja Católica e seu próprio magistério. Pretendo fazer uma sequência de vídeos para colaborar com a compreensão de alguns pontos importantíssimos que estão sendo debatidos nos últimos dias, cujo foco central está voltado para o Padre Mateus, que é pároco da paróquia Senhor Bom Jesus, na cidade de Bom Jesus da Penha, em Minas Gerais. Algumas pessoas levantaram pontos a respeito do sacerdote, tornando-se necessária a minha manifestação como católico estudante do magistério. Esse vídeo é o primeiro de uma sequência que eu pretendo produzir, apenas com o intuito de esclarecer e não dividir. Mas é preciso, antes de adentrar aos temas doutrinários da Santa Igreja, fazer uma admoestação com relação à forma totalmente indecorosa e desrespeitosa com que as críticas foram apresentadas. Então vamos lá. Primeiramente é preciso destacar as palavras de São Paulo apóstolo quando dirigiu a sua epístola aos Efésios. No capítulo 4, versículos de 1 a 6, São Paulo aponta a unidade da igreja e qual é a conduta a ser adotada pelos fiéis na convivência comum. Veja o que ele escreve. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos e por todos e em todos. No início, São Paulo já nos exorta a caminhar segundo a nossa vocação. E qual que seria essa vocação? A nossa vocação, meus queridos irmãos, é a santidade. O que São Paulo está fazendo é uma exortação. E o que é uma exortação? A exortação é o ato de aconselhar, de advertir. Então São Paulo está aconselhando que nós devemos buscar a nossa vocação, que é a santidade. E nos adverte que essa vocação perpassa pela união de todos nós no mesmo Cristo, na mesma fé e pelo mesmo batismo. Não adianta que estejamos desunidos. Veja, se somos realmente católicos, participamos de um só corpo, cuja cabeça é o único nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível que haja divisão dentro desse mesmo corpo. Quero relembrar que a divisão dos membros deste corpo só gerou miséria, desgraça e tentativa de destruição da Santa Igreja, como foi o protestantismo, por exemplo. Martim Lutero era um monge agostiniano que, centrado na sua arrogância, na sua soberba, na sua mesquinhez espiritual, decidiu por dividir o povo de Deus com mentiras e heresias. E o resultado está aí. Mais de 30 mil denominações protestantes que ensinam o que querem, sem nenhuma orientação, sem nenhum norte, totalmente fora dos ensinamentos de Cristo. É importante chamar a atenção para essa situação de divisão. Porque essa situação de divisão é fomentada pelo pai dessa divisão. E quem é o pai da divisão? É o diabo. Aliás, um dos significados da palavra diabo é justamente o divisor. E ele tenta dividir a igreja desde a sua prefiguração. E assim tentou por toda a história. Portanto, se de sua boca saem palavras de divisão, ajoelhe-se, peça perdão e se converta. Porque toda palavra de divisão não vem de Deus, mas sim do diabo. E São Paulo aponta o que falta para sermos unidos. Preste bem atenção no que São Paulo diz.
com toda a humildade e com amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos uns aos outros mutuamente com caridade. Então, o que está faltando para haver unidade é a humildade, é a amabilidade. É isso que está faltando. A falta de humildade gera arrogância, gera soberba, é se achar melhor do que o outro. A humildade passa por reconhecer em si próprio toda a sua miséria, a sua condição de pecador. A falta dessa humildade faz com que você observe no outro, que só tenta fazer o bem, todas as suas falhas morais, todas as suas misérias espirituais. E faz com que você acuse o outro com difamações, imputando ao outro erros que são só seus. Pois bem, assisti às tais reportagens de um canal de YouTube em que acusam o padre Mateus de várias coisas. Um diz que teria sido retirado do ministério extraordinário da Sagrada Comunhão, porque estaria trabalhando aos domingos e que o padre teria dito que isso seria pecado mortal. Outra faz acusações vis contra o padre com palavras estúpidas, dizendo que o padre não se importa com o ser humano, não tem perfil de pastor, diz que o padre é preconceituoso e que precisa de ajuda. Outra afirma que a igreja foi fechada pelo padre, que o padre é arrogante, cínico, que o padre precisa de tratamento psiquiátrico, que as homilias do padre é a exclusão dos fiéis, que o padre não tem amor pelas pessoas, que não visita doentes, que é desrespeitoso, e etc, etc, etc. Vamos abordar esses pontos em vídeos futuros, talvez até com outras pessoas. Mas veja, sabe o que é mais interessante nos depoimentos que foram vinculados nas reportagens? É que aquelas pessoas participavam de pastorais. E ao que tudo indica, não só participavam, mas coordenavam as pastorais. E quando elas vão citar o trabalho que realizavam na igreja, se você estiver atento às falas daquelas pessoas, é possível observar um recalque em suas palavras, principalmente quando dizem que foram afastadas das pastorais. E pelos depoimentos, eu preciso dizer que acredito que tais afastamentos tenham sido providentes, pois são pessoas que não têm a mínima condição de estar à frente de nenhuma pastoral. Pois a pastoral é exatamente o desenvolvimento de trabalho pela Santa Igreja, de trabalhos, pela Santa Igreja, cujos membros são fiéis leigos. Veja, são serviços prestados àqueles que mais necessitam. O que se percebe pelas falas é um total apego egocêntrico daquelas pessoas pelos cargos que ocupavam. Parece que a intenção não era trabalhar pelo próximo, mas era manter o cargo por um certo status frente à comunidade católica. É o tal eu sou coordenadora de tal pastoral. Parece que as pastorais serviam mais como uma satisfação pessoal do que pelo serviço ao próximo. São pessoas que estão com ódio no coração por terem sido afastadas. Isso é orgulho ferido. Não há verdade em suas palavras. E o povo de Bom Jesus sabe disso. A forma desrespeitosa com que tratam um sacerdote, um representante de Cristo, ordenado ao magistério sacerdotal pelas mãos de um sucessor dos apóstolos. Quem são vocês para falar assim de um padre? Quem são vocês para tratar de uma forma tão desrespeitosa um ministro de Cristo? Quando o padre administra os sacramentos, ele age in persona Christi, ou seja, age na pessoa de Cristo. Não é a pessoa do padre que administra os sacramentos, mas é o próprio Cristo que o faz. Então, quando você trata o padre dessa forma, é o mesmo que estar tratando Cristo de forma desrespeitosa. Quem são vocês para tratar o sacerdote dessa forma? Bando de fariseu. Essa atitude farisaica enoja. Vocês estão agindo como aqueles fariseus que crucificaram a Cristo. Quando a verdade desagradou aqueles fariseus, quando a verdade feriu o orgulho daquelas pessoas, eles logo confabularam para crucificar a Cristo.
E vocês, quando a verdade feriu esses corações duros e orgulhosos, vocês logo trataram de confabular para atacar o padre Mateus. Não tem um mínimo de respeito. Aliás, é engraçado ver uma senhora falando em amor humano e logo em seguida chama o padre de arrogante, de preconceituoso, inventando mentiras para justificar essa atitude arrogante e acusadora. Cadê o seu amor humano, minha senhora? Destinam todo esse ódio em reportagens tendenciosas com o único intuito de forçar o bispo a tomar uma atitude contra um padre. Será que vocês não percebem que essa atitude é uma atitude pueril, uma atitude infantil, é o bater de pernas de uma criança no chão quando é desagradada? É uma atitude infantil, mas com elementos tendenciosos e distorcidos que qualquer criança não tem. Esses depoimentos são coordenados e confabulados juntamente com umas tais pessoas importantes e respeitadas da comunidade, que sequer têm a coragem de se apresentar. Aliás, eu sei por que tais pessoas importantes e respeitadas pela comunidade não têm coragem de se expor e ficam colocando pessoas idosas para falar besteira na internet. Essas pessoas não se apresentam porque estão acostumadas a confabular na escuridão de templos agnósticos sob o pálio do sigilo de seus companheiros. Porque não se vestem a caráter com suas insígnias e vêm para a luz se mostrarem, ao invés de ficarem escondidos por detrás dessas pessoas. Pois bem, meus queridos irmãos, a você que está alheio a toda essa situação, saiba que o padre Mateus em nenhum momento ofendeu a fé, praticou atos contra o magistério da Santa Igreja. Pelo contrário, por tudo que eu vi com os meus olhos e ouvi, o padre Mateus apenas zela pelo cumprimento da liturgia, zela pela defesa da Santa Igreja, zela pela defesa do magistério, zela por nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. E eu pretendo mostrar tudo isso nos próximos vídeos. Se você quiser entender o que eu estou falando, por favor, acompanhe esse canal que ainda é embrionário. Temos pouquíssimos inscritos, mas foi feito com amor e carinho no intuito de defesa da fé católica. Se inscreva aqui embaixo. E se você compartilha dessa visão, dê o like e comente. Se você não compartilha também dessa visão, dê o dislike e também comente. Esse era o primeiro recado que eu tinha para dar, tá bom? Nos próximos dias nós postaremos outros vídeos explicando melhor os erros e as mentiras apresentados nessas reportagens. Um grande abraço a todos, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!